E o que já era esperado aconteceu no final da noite desta segunda-feira. Marcelo Cabo não é mais técnico do Remo. Ele foi demitido logo após a derrota para o São José por 2-1 em Porto Alegre pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi a quarta derrota do time paraense em 4 jogos. Ele é o último colocado na competição e o único time que ainda não pontuou. Então, o começo do Remo aí no Campeonato Brasileiro da Série C é um dos piores da história do clube em uma competição nacional. O Marcelo Cabo aí que já vinha sendo aí muito pressionado desde o início da competição, quando o Remo aí começou a tropeçar desde a primeira rodada. O treinador, ele chegou em outubro do ano passado, logo após a participação do Remo naquela Série C de 2022, e tinha aí como uma missão, né, levar o time de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. O início do Marcelo Cabo no Remo foi muito promissor. Foram aí 13 vitórias, né, praticamente 13 vitórias consecutivas, e o time só foi perder a primeira quando foi derrotado pelo Paysandu no jogo de volta das semifinais da Copa Verde. E aí foi quando os problemas começaram a acontecer, porque o Remo havia vencido o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Depois veio mais uma derrota no Clássico, desta vez pela 8ª rodada do Campeonato Paraense, né? Era a última rodada da primeira fase, os dois times já estavam classificados, inclusive o Remo já tinha aí a melhor campanha, mas foi aí uma segunda derrota para o rival. E aí veio a Copa do Brasil. Primeiro jogo contra o Corinthians no Mangueirão, uma vitória por 2-0, o time jogando aí muito bem. Só que aí na volta, o Corinthians mesmo com toda aquela crise, aquele turbilhão que vinha passando por conta da situação do técnico Cuca, o Remo perdeu por 2-0, né? Então acabou aí perdendo pelo mesmo placar que venceu o jogo de ida. Inclusive tomou um gol logo no comecinho da partida, né? Nos primeiros instantes, e outro gol já nos acréscimos. E aí, novamente a equipe foi eliminada nos pênaltis. Aí veio o começo da Série C, derrota na estreia, né? Foi uma derrota aqui, deixa eu ver para quem que foi essa derrota do Remo na estreia. Mas foi uma derrota fora de casa na estreia, o time acabou perdendo para o São Bernardo por 3-1, né? Aí logo na sequência vieram derrotas para o Botafogo, da Paraíba, em casa, e também para o Amazonas em casa. E aí, nessa segunda-feira, a quarta derrota, perdeu para o São José por 2-1, tomou o gol no finalzinho, né? Foi no finalzinho da partida. Nesse meio tempo, o time também jogou o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense e acabou perdendo para o Águia pelo placar de 1-0, então tem que reverter na próxima sexta-feira essa derrota aí para levar para os pênaltis, né? Se vencer por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, se vencer por 2 gols fica com o título. O segundo jogo da final do Campeonato Paraense será na sexta-feira, dia 26. Pegar aqui uns números do Marcelo Cabo no comando do Remo, foram aí 26 partidas, 16 vitórias, um empate, que foi aí o empate no Campeonato Paraense, e 9 derrotas, né? 6 só nos últimos 10 jogos, então foi isso aí que pesou, né? Nos últimos 10 jogos o Remo perdeu 6. A equipe marcou 46 gols e sofreu 29. O aproveitamento do treinador no comando foi de 62,8%. Inclusive o Remo aqui emitiu uma nota oficial, né, agradecendo o serviço do treinador, e não falou nada em relação aí quem vai dirigir o time na decisão do Campeonato Paraense, né, na próxima sexta-feira. Talvez até lá a equipe aí já tenha, né, a diretoria já tenha arrumado um novo treinador, se é que já não tem ninguém engatilhado, né? É muito comum um treinador ser demitido e no mesmo dia, já no final do dia, o clube anunciar o substituto, né? Então vamos aguardar aí as próximas horas para ver se o Remo tem aí alguma novidade na sua comissão técnica, né? O comunicado aqui não traz nenhuma daquelas informações de praxe quando um treinador é demitido, né? Que diz, por exemplo, após a saída do treinador, o time vai ser dirigido pelo fulano interino até a contratação de um novo nome. Por enquanto, pelo menos aqui nessa nota do Remo, não traz nenhum tipo de informação dessa natureza. O que nos faz crer é que o Remo aí possa já até estar com o nome engatilhado, né? Vai ter alguns dias antes da final do Paraense, então pode ser aí que nesse meio tempo o Remo já encontre aí um novo treinador e não precise de interino. Lembrando que pela Série C, o Remo vai jogar só na terça-feira, tá? Ele vai jogar em casa contra a equipe do Confiança. Antes, né, na sexta, como eu falei, faz o segundo jogo da final do Campeonato Paraense contra o Águia de Marabá. Deixa eu ver se esse jogo vai ser no Mangueirão ou no Baenão. Bom, de acordo aqui com o Globo Esporte, está marcado para o Baenão, né? Esse jogo
esse segundo jogo da final. Bom, pessoal, então as informações aí que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários aí a sugestão de vocês, né? Quem, na opinião de vocês, deve ser o novo técnico do Remo. E outra pergunta. O Remo se classifica ainda? Consegue se recuperar e se classifica para a segunda fase da Série C? Ou o Remo vai cair para a Série D? Ou nenhuma coisa nem outra. O Remo vai conseguir se recuperar, mas não o suficiente, e vai terminar a primeira fase da Série C ali no limbo, sem se classificar para a segunda fase, mas também sem cair para a Série D. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!